Para os produtores de milho, o conflito no Irã, que fornece 17 a 20% da demanda brasileira por ureia, é motivo de preocupação imediata. A importação de nitrogênio também deve ser impactada. O fertilizante será usado para a primeira safra de milho em setembro, no sul. E para entender melhor este cenário e os impactos no setor, converso agora com o presidente da Abramilho, Paulo Antônio Pusch. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo dia para você. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Essa é uma das grandes preocupações, para além, por exemplo, do salto do preço do petróleo que vimos claramente nos últimos dias, outras frentes de comércio brasileira que podem ser afetadas e que contam com o Irã como um dos seus principais parceiros? Exatamente, o milho é um grande consumidor de fertilizantes nitrogenados, em especial a ureia. E aí, nesse caso, com a guerra, houve uma retirada das principais empresas de fertilizantes do mercado de nitrogênio no Brasil. Então, a gente está ainda sem lista de preços, embora hoje a sinalização de preços futuros da ureia caiu significativamente, em torno de US$ 100 por tonelada, ele veio lá de 530, US$ 540 CFR, que é a condição posta aqui no Porto, no Brasil, caiu para US$ 100 nesse valor, mas ainda está alto e acima da expectativa do que nós produtores esperávamos, que é em torno de ser 350, US$ 380. A gente espera que isso aconteça e que também as empresas de fertilizantes liberem a comercialização desse importante insumo para o milho. E aí, por exemplo, nós tivemos um efeito parecido, semelhante, quando as sanções econômicas foram aplicadas à Rússia. O mercado já vem em restrição de oferta deste tipo de fertilizante nitrogenado ou já houve uma acomodação e seria um fator a mais a pressionar esta oferta por aqui? Na verdade, diferentes origens para diferentes Produtos, por nutrientes. A favor. gente importa praticamente 85% do que a gente consome de fertilizantes no Brasil, e esses conflitos, num lugar ou no outro, afetam diretamente o custo e a disponibilidade desses fertilizantes aqui no Brasil. Em geral, os fertilizantes esse ano, para essa próxima ciclo de safra, né, 25, 26, eles estão acima dos preços históricos, e isso é bastante preocupante, porque os preços dos produtos agrícolas estão achatados. Estamos no momento, no caso do milho, de início da colheita da segunda safra, em função de nós não termos armazenagem suficiente no Brasil. Ela já está, o déficit de armazenagem chegando a 120 milhões de toneladas. Os produtores se veem obrigados a colocar esse produto no mercado todos de uma vez só, e isso faz com que os preços caiam significativamente. E não há uma perspectiva de uma alta muito significativa aí para o final do ano, começo do ano que vem, que justifique essa alta de preços, em especial dos fertilizantes, mas nós também temos observados nos defensivos agrícolas também uma alta em relação à última safra. Então, isso faz com que haja uma perspectiva de uma redução de renda dos produtores na safra 25-26. Perfeito. Este é o talvez o efeito imediato, a redução de renda e não algo mais crítico, por exemplo, a inviabilidade de algumas culturas. Como é que você observa este encarecimento em relação à gravidade, ao tom para o produtor de milho no Brasil? Na verdade, com a guerra, embora a gente não importe todo o nitrogênio lá do Irã, daquela região, a guerra ela fez com que as empresas de fertilizantes tirassem as suas listas de preço. Então, na prática, o que acontece? Quem precisa comprar o nitrogênio não vai encontrar fornecedor em função dessa circunstância. A gente espera, com esse cessar de fogo da guerra, essa pausa, que as empresas voltem a comercializar os fertilizantes, e aí a gente possa planejar a nossa próxima safra, essa que seria a safra de verão, a primeira safra de milho. Então, essa é a nossa expectativa, que a guerra pare
e que a gente volte a ter a opção de compra de fertilizantes. Do contrário, a situação seria muito grave, porque diferente da soja, que tem a capacidade, por ser uma leguminosa, de captar nitrogênio da atmosfera, o milho não. O milho precisa de uma fonte externa de nitrogênio. E outro fator também bastante preocupante é que o Irã tem sido um dos 3 principais destinos do milho brasileiro. Esse ano em especial, quase 40% do milho que foi exportado até o momento foi para o Irã. Então, ele foi, esse ano, está sendo o principal destino do milho brasileiro. O ano passado foi o terceiro destino do milho brasileiro. Embora nós tenhamos uma carteira bastante extensa de destinos do nosso milho, o que é muito bom, diferente da soja, que concentra boa parte do mercado na China, a gente consegue, de alguma forma, com o tempo, diluir essa eventual retirada do Irã do mercado importador de milho. Mas ele é impactante, é preocupante, porque não só o Irã, mas o Oriente Médio, de uma forma geral, tem sido um grande destino do nosso milho brasileiro. Perfeito. E aí, por exemplo, há justificativas que a gente pode identificar de o porquê desta parceria tão grande com o Irã, com o Oriente Médio, para o mercado de milho especificamente, apesar de termos uma commodity bastante competitiva no mercado mundial e uma carteira diversificada de clientes, como você bem menciona, Paulo? Assim, uma questão geopolítica, obviamente. O Brasil ele é o terceiro maior produtor de milho do mundo, é o segundo maior exportador. Na safra 22-23, foi o principal exportador de milho, né? Mais de 50 milhões de toneladas foram exportadas a partir do Brasil. E aí gera uma preferência do milho brasileiro e também pelo reconhecimento da qualidade que o nosso produto tem. Ele é produzido de uma forma sustentável e também pelo seu preço, né? Um preço competitivo no mercado internacional. E basicamente 80% do milho que é comercializado internacionalmente, ele sai de apenas 3 países: os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. Então isso, vamos dizer, centraliza as origens desse milho e, por uma questão geopolítica, a preferência do Brasil para essa região do Oriente Médio, do norte da África, tem sido para o milho brasileiro. Perfeito. E aí, por exemplo, qual seria o destino, talvez, de parte deste milho, caso nós tenhamos uma extensão do conflito? Claro, nós já tivemos um cessar-fogo anunciado, mas um descumprimento mútuo aí por Israel e por Irã deste cessar-fogo. O Irã falando nesses últimos dias que poderia estender esse conflito por 2 anos e meio, caso necessário. Então, a gente ainda tem incertezas se acabou por aqui, se foi um ponto final ou não. Qual poderia ser o destino? Nós teremos também um aproveitamento do milho internamente aqui no Brasil, exportação para outros mercados. O que o senhor acredita que possa acontecer caso essas restrições continuem, por favor? Olha, o consumo interno de milho brasileiro tem crescido nos últimos anos, em boa parte na cadeia da proteína animal, mas também agora, mais recentemente, na cadeia dos biocombustíveis, na produção do etanol a partir de milho, que gera outros coprodutos com diferentes qualidades nutricionais, mas também que servem para a nutrição animal. Então, essas usinas de etanol que têm surgido, principalmente nas fronteiras agrícolas, têm dado liquidez aos produtores que estão à margem, vamos dizer, de uma infraestrutura em regiões que têm pouca estrutura de armazenagem, e isso permite que o milho produzido nesses locais mais distantes, lá no interior do país, tenha um destino certo, com possibilidade, inclusive, de contratação dessa produção antes mesmo de ser plantada. Então, isso tem mudado o cenário do milho no Brasil e fez com que o milho também pudesse ser escoado a partir de portos do Arco Norte, coisa que não acontecia lá atrás. Então, o Brasil passou muito rapidamente a ser um grande produtor de milho e também um grande exportador, porque nós temos uma vocação natural para essa atividade.
E esses investimentos que têm surgido nas usinas de etanol, em especial, alguns investimentos pontuais na questão logística e de exportação, já deram resultado. E a tendência com o crescimento da armazenagem, principalmente dentro de fazendas, fará com que o Brasil se torne o país do milho muito em breve. Perfeito. Inclusive, a gente lembra da lei do combustível do futuro, que aumenta gradualmente as porcentagens de biodiesel e também de etanol na adição da gasolina e do diesel comum para os consumidores. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Não tivemos esse ajuste ainda em 2025, por decisão do Executivo, mas há a perspectiva de que essas porcentagens aumentem e a demanda por esse tipo de commodity também aumente. Paulo... Outro ponto por bem favor, fica à importante vontade, que por favor. a planta... Desculpa, só concluindo. O milho ele é um grande fixador de carbono. Então, ele é uma planta característica de C4, né? Essa denominação dela. Então, ela fixa muito carbono da atmosfera. Então, ela tem uma contribuição com o meio ambiente fantástico, além de fornecer um combustível renovável, que é o caso do etanol. Perfeito. Paulo Antônio Bertolini, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Eu agradeço imensamente por estar aqui conosco, falando um pouquinho sobre os efeitos deste conflito, que às vezes passam despercebidos, já que a gente está olhando sempre para petróleo. Tem outros produtos fundamentais para o funcionamento da nossa economia aqui no Brasil, que podem ser muito impactados. Lhe desejo uma ótima semana e um bom trabalho. Obrigado, um abraço a todos. Agradecido.